Fala, astrônomos de todo o Brasil! E agora, né, a gente vai iniciar o primeiro vídeo aqui do canal, né? E a gente vai começar, né, um pouco sobre as teorias dos movimentos dos corpos celestes, né? Dentro do tema de astronomia, né? Vai ser o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês gostem, tá? A gente vai ter, né, vários vídeos desses enquadrando nessa área de astronomia e muito mais, né? Então, ó, vamos lá então. A gente vai falar um pouco dessas teorias, né, que a gente vê, né, na escola, que é as teorias do movimento dos corpos celestes. E para falar antes, né, do heliocentrismo, que é o tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar o primeiro deles, a primeira vertente antes de chegar do heliocentrismo, que vai ser o geocentrismo, né? Antes de falar um pouco dele, né, dos pensamentos, qual foi o primeiro pensador a formular essa ideia, a gente tem que falar o que significa essa palavra, né? O que significa o geocentrismo. O geo é terra, centrismo, centro, né? Ou seja, a terra no centro do universo, no centro de tudo, né? E esse geocentrismo, né, essa teoria, ela foi muito embasada lá na Grécia Antiga, né? Quem que vai fazer isso? O nosso famoso e muito inteligente Aristóteles, né? O Aristóteles, ele vai fazer uma argumentação bem simples, né? Uma observação bem simples. Ele vai falar pra gente, né? Ele vai fazer um experimento. Se eu jogasse, né? Se a Terra girasse, né? No seu próprio eixo, fazer esse movimento de rotação, como está aqui na tela, o que ia acontecer se eu jogasse um objeto para cima, na vertical? Tinha duas possibilidades. Se o objeto caísse, né, e na vertical indo em direção à mão, né, em linha reta, a Terra era estática, ou seja, parada. Se a Terra possuísse um movimento próprio, né, um movimento de rotação, o objeto, na hora que eu jogasse, ia caminhar na direção para frente, né, por conta da rotação da Terra. E o que ele deduziu? Né? O objeto caiu na vertical, em linha reta, em direção à mão dele. Logo, o que ele pensou? Isso. A Terra era estática, era parada, de acordo com essa primeira observação dele, né? Uma observação bem simples, né? Os filósofos, os pensadores, eles partiam dessa ideia de simplicidade, né? Essa primeira observação. Então, essa é a primeira base do geocentrismo, que ele vai colocar em pauta, né? Além disso, o Aristóteles também ele vai formular para a gente a ideia de dois conceitos fundamentais que vai colocar na sua analogia do geocentrismo, né? Que vai ser o plano supralunar e o plano supralunar, né? Vamos falar um pouco deles, né? Vamos falar um pouco do plano supralunar, que vai ser a ideia onde está abaixo da Lua. Então, estão vendo esse esquema aqui na nossa tela, nesse desenho? Aqui, nessa região onde está o verde, né, seria o plano supralunar, ou seja, abaixo da Lua. O que tem aqui? Aqui vai ter, o que o Aristóteles vai falar para a gente, vai ser a ideia de substâncias imperfeitas ou corruptivas, né? Ou seja, a própria ideia, né? Quem está aqui? Os seres vivos, né? E a própria Terra. Então, para ele, aqui seria formado dessas substâncias imperfeitas, né? Que podem mudar com o tempo, né? Podem mudar com o passar do tempo. E, além desse tipo de plano, né, também tem um plano supralunar, ou seja, além da Lua. Ou seja, esse espaço que está aqui em azul, azul claro e azul escuro. Né? O que vai ter nele? Vai ter os próprios planetas, né, e as estrelas, incluindo o nosso Sol. Né? E eles vão estar girando em torno da Terra, né, por conta desse movimento. Né? Então, aqui é a base já do geocentrismo que a gente vai ver mais para frente, né, com os outros dois pensadores. Só destacando uma coisa, né, aqui a gente vai ver várias linhas de pensamento que foram alteradas conforme o passar do tempo, né, e a ciência que a gente vê na escola, né, a gente conhece que ela muda com o passar do tempo. Então, a ciência nunca é exata, ela sempre vai alterar ao longo do tempo, né, com novos linhas de pensamento, novos conceitos, novas teorias, né. Então, isso aconteceu com a teoria dos movimentos dos corpos celestes, né? Ela alterou conforme o passar do tempo. E uma coisa interessante aqui também, né? Que vocês já se perguntaram por que a gente representa, né, a movimentação dos corpos celestes como um círculo. Ó, é bem simples, né? Lá na Grécia Antiga, os matemáticos simbolizavam, né, o círculo como ideia de perfeição, né? Um símbolo perfeito.
Então a ideia de movimentação dos corpos celestes seguiria um plano perfeito, né? Por isso do círculo, né? O círculo seria essa ideia de movimentação perfeita dos corpos celestes, né? Olha que louco pensar nisso, né? Uma curiosidade bem bacana, né? Então, ó, agora a gente vai ver um pouco dessa nova vertente do geocentrismo, né? O Aristóteles começou a embasar ele, né? Mas o Hipparco que formulou. O Hipparco, ele também vai viver na Grécia Antiga, né? Não quase no mesmo período que o Aristóteles, né? Um pouquinho mais, né? E ele vai formular um novo conceito dentro desse ramo do geocentrismo, né? O que ele vai falar pra gente? Ele vai colocar a Terra, né? Como centro, só que a Terra não vai estar no centro exatamente, né? Ela vai estar perto do centro. E ela vai seguir esse movimento, né? Junto com o movimento do determinado corpo celeste, né? Por exemplo, aqui no nosso esquema, a gente tem o Sol, né? E o Sol está fazendo esse movimento junto com a Terra, né? O movimento dele. E além disso, o Hipparco deu dois conceitos para a gente. O tipo de movimento diferente e o excêntrico. O excêntrico é a Terra que vai fazer, porque o excêntrico vai simbolizar, né, o centro dessa trajetória. Então aqui seria o centro dessa trajetória, né? Que vai estar a Terra um pouquinho, né, perto desse centro, né? E o que seria esse movimento diferente? Seria, né, a própria ideia da trajetória circular, que no exemplo aqui vai estar o Sol. O Sol vai fazer esse movimento circular em torno da Terra, né, seguindo essa linha, né, de pensamento do geocentrismo. E agora, né, a gente vai partir agora para um novo pensador, né, muito importante, o Ptolomeu, né, um importante astrônomo da sua época. E o que ele vai falar pra gente, né? Ele vai ainda formular essa ideia do geocentrismo, né? Só que ele vai colocar um novo conceito. Ele vai falar pra gente, né, que existe epiciclos. O que seria essa palavra epiciclos, né? Epiciclos, ele seria a própria ideia de movimentação, né? Ou seja, estão vendo aqui nesse esquema aqui da imagem, aqui está a nossa Terra no centro, né? E aqui vai estar um movimento diferente, que vai ter um determinado corpo celeste, no caso esse planeta aqui. Esse planeta fazendo esse percurso no diferente, o movimento dele, né, em torno da Terra. Só que, portanto, esse planeta também teria um movimento, né, em torno de um ponto central, né. E esse ponto central que esse planeta está fazendo esse percurso também, né, além de ele fazer um movimento diferente, ele está fazendo uma movimentação aqui também, né. Essa movimentação em torno desse ponto central é a ideia do ciclo, né? Uma nova rotação em torno do diferente, né? Então, esse novo conceito foi muito importante, né? Porque ele vai destacar uma nova vertente dentro do geocentrismo, né? Que foi a tentativa de explicar de maneira provisória, né? Como seria essa alteração dos planetas, né? Quando a gente observava no céu noturno. Agora, a gente vai falar quem? Do Copérnico, né? Copérnico, ele foi muito importante dentro da área da astronomia e matemática também, né? Ele foi importante matemático. E o que ele vai falar pra gente, né? Ele vai ser o primeiro a formular uma ideia totalmente diferente que a gente estava acostumado, né? Lá com o geocentrismo. E vai colocar esse geocentrismo com uma dúvida. E ele vai falar pra gente que em vez da Terra no centro, era outro corpo celeste. Ou seja, ele coloca o Sol no centro, né? E a própria palavrinha já diz isso, né? Heliocentrismo. Hélio de Sol, centrismo de centro. Então, o Sol no centro do sistema, né? E ele vai falar pra gente, além de colocar o Sol no centro do sistema, né? Ele vai falar pra gente que os orbitais, né? Eles não eram circulares, não eram um círculo perfeito, como falaram, né? Ele era formado por elipses. Sabe aquelas mesmas elipses que a gente estuda em matemática? Vai ser essa ideia, como ele era matemático, né? É uma tentativa de explicar os movimentos aparentes dos planetas e das estrelas, né? Que mudam conforme o passar, né, do tempo, através da observação do céu noturno. Então, era uma tentativa de explicar isso, né? Então, essa ideia de elipse era muito bem, né, destacada por ele, que foi uma vertente, né, para começar a difundir essa primeira vertente do heliocentrismo, né, que vai mudar agora com quem?
Kepler, né? O Kepler, ele também foi muito importante dentro da astronomia, né? Foi um importante observador no céu noturno, né? De vários planetas, estrelas. E o que ele vai falar pra gente? Qual vai ser a novidade que ele vai falar, né? Ele vai colocar pra gente, né, a ideia do movimento retrógrado dos planetas, né? Essa ideia de movimento retrógrado foi uma tentativa de explicar a mudança das estações, por exemplo, né? Então, a gente tem as 4 estações. O modelo anterior, né, Copérnico, não tentou explicar isso, né? Então, esse movimento retrógrado traz isso, né? Além de também explicar o movimento, né, aparente dos planetas, como que eles mudam conforme, né, o passar do tempo através da observação aqui da Terra, né? Então, foi uma tentativa de explicar isso, que os outros modelos não explicavam. Então, esse movimento retrógrado, por exemplo, né, estou vendo aqui a Terra faz movimentos de translação ao redor do Sol, né, e volta no seu percurso. Só que a Terra, por exemplo, comparado a Marte, é um pouquinho mais rápida. Então, quando a Terra está, né, fazendo o percurso, Marte está devagarzinho aqui. E a Terra consegue ultrapassar ele. Então, no céu, quando a gente observa, Marte vai fazer esse movimento aqui. Ele vai estar aqui, né, um determinado ponto, onde a Terra inicia o movimento. Só que quando a Terra voltar, né, chegar no mesmo ponto, Marte vai meio que retroceder. Ou seja, movimento retrógrado dos planetas, né? Nessa perspectiva aqui na Terra, né? Então, bem legal esse esquema que o Kepler colocou pra gente, nessa novidade, né, do modelo do heliocentrismo, né? Bem bacana, né? Então, ó, agora a gente vai falar de quem? Do Galileu Galilei, né? Esse que foi um dos marcos do heliocentrismo, né? Ele foi um importante pesquisador, astrônomo, ele que vai observar as primeiras luzes de Júpiter, né? Ele que descobriu boa parte das luzes de Júpiter. E ele vai falar, vai pegar, né, toda a base do Copérnico e também do Kepler, né, e vai formar finalmente, né, o modelo do heliocentrismo. E vai colocar? Ele vai colocar a base, né, do movimento das elipses, né, dos orbitais em forma de elipses do Copérnico, e também vai colocar o movimento retrógrado dos planetas dentro desse sistema. Então ele vai colocar aqui o Sol no centro de tudo, né, no centro do sistema, enquanto os planetas, né, rochosos e gasosos orbitariam em forma de elipse em torno do Sol, né. Então ele fechou essa teoria, né. Ele foi o último que vai colocar essa teoria assim no martelo. Ele vai formular esse conceito que a gente conhece como o heliocentrismo, né. E por fim a gente termina essa jornada dessa descoberta dessas teorias, né, do movimento dos corpos celestes. Então percebam que a ciência nunca é uma ciência exata, ela vai se transformar ao longo do tempo. E a gente vê em várias teorias, né, que a gente vai ver aqui no canal também, tá? Esse é só um dos primeiros vídeos, né, que a gente vai falar da astronomia, né? Os outros vão vir, também vou complementar esses, vamos falar sobre astronomia, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida, escrevam nos comentários, tá? E nos próximos vídeos, né, a gente vai falar um pouco do ramo dos planetas, né? Planetas gasosos, rochosos, buracos negros, supernovas, teoria do Big Bang, da origem do universo, né? Composição do universo. Então espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal para acompanhar os novos vídeos de astronomia e muito mais em relação das ciências, né? E até a próxima.